Bom dia, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de eletivas. Hoje nós temos um tema super especial, vamos indo para a nossa reta final. Também iremos conversar sobre a culminância, falando aí sobre leis ambientais. E estou aqui comigo o incrível professor Antônio! Ô, professor Anderson, bom dia, obrigado aí pelo incrível. É um prazer imenso estar nessa aula aqui de eletivas, principalmente de um tema aí fantástico que fala sobre meio ambiente, né, professor? Isso, e super importante aí. Então, vamos começar pegando aí o objetivo da aula para a gente não achar que... refletir sobre os impactos da nova legislação do licenciamento ambiental. Nós vamos usar o licenciamento ambiental só como uma desculpa para falar um pouquinho aí sobre a questão das leis ambientais no país. E as habilidades, empatia, cidadania e colaboração. E aqui o objetivo geral da eletiva, mas a gente já conhece, e na aula anterior, né? Falamos sobre o que mesmo? Sobre deserto. Então vimos que os desertos são regiões de clima com bastante aridez, simplificando aí ao máximo. Falamos sobre o processo de desertificação, causa e consequência, e depois conhecemos alguns projetos lutando contra a desertificação e que é possível realizar um trabalho que garanta o futuro das próximas gerações, inclusive a geração de vocês aí. Então vamos começar aqui, ó. Essa aqui é uma perguntinha capciosa mesmo. E o que é o licenciamento ambiental? Já ouviu falar disso? O que você acha que é isso? Pega a palavra licenciamento ambiental. O que será que quer dizer? Um minutinho e a gente já volta. Bom, Anderson, tem algumas respostas aqui, mas tem uma resposta muito legal, né, que já responde aí o que você questionou. É a professora Marisa. Ela fala assim: o licenciamento ambiental é um instrumento utilizado pelo Brasil com o objetivo de exercer controle prévio e de realizar o acompanhamento de atividades que utilizem recursos naturais, que sejam poluidoras ou que possam causar degradação do meio ambiente. Parabéns, professora. Perfeito, é isso aí. Queria aproveitar o momento aqui para mandar um super abraço aqui para o Léo. Ele é da escola Projeto Lagoa, São Paulo, e de Caiuá, da professora Cristiane Marques. Então, um abração, Léo. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. Então, vamos pegar a resposta aí da professora Marisa e vamos dar uma analisada. Então, vamos tentar falar sobre o que é esse tal licenciamento ambiental. Aí você pode falar assim: professor, eu estou no sexto ano. Isso mesmo, é porque vai impactar a sua vida no futuro. Então, qual que é a dessa lei? A gente tem um projeto de lei 3729/2004. E se você observou o nome da lei, você percebeu que tem um 2004 lá. Isso quer dizer que essa lei é, isso mesmo, de 2004. E como funciona esse negócio de lei aqui no Brasil? Nesse caso aqui, a lei foi aprovada num lugar chamado Câmara dos Deputados, que é onde os deputados ficam lá reunidos para conversar diretamente aí sobre leis, entre outras coisas. Então quer dizer que ela já está valendo, essa lei já está valendo, foi aprovada na Câmara dos Deputados, já está valendo. Não. Por isso que chama ali, ó, projeto de lei.
Depois ela segue para outro lugar chamado Senado, onde quem que vai analisar agora? Os senadores, e vão discutir. Depois, se ela for aprovada no Senado, ela vai para aprovação do presidente. Aí o presidente assina lá o papel e o projeto de lei para de ser projeto e vira lei. Então ele passa aí por 3 lugares e 2 aí discussões antes de virar uma lei. Bem simplificado aqui. E tá, vamos entender, já entendemos o que é uma lei e como que está funcionando aí mais ou menos esse projeto. Vamos de novo aqui, ó. É importante entender simplificadamente que o licenciamento ambiental é uma lei feita para proteger o meio ambiente. Do quê? Dentro de qualquer projeto realizado no país. Porque caso esse, sei lá, um prédio fosse construído, ou uma fazenda fosse criada, ou qualquer outra coisa seja aprovada, eles devem seguir algumas medidas para ser sustentável. Ou seja, não causar o quê? As medidas de licenciamento ambiental vão tentar prevenir casos de desmatamento, caso de poluição e qualquer outro impacto negativo no meio ambiente. Que o quê? Por exemplo, eu vou fazer uma fazenda aqui. Que tipo de impacto essa fazenda pode causar? Aí vai ter, ou deveria ter, uma investigação sobre isso. Beleza. Anderson, posso... Sim. Você colocou, antes de você ter até falado isso, até a professora Carla Fernanda, acredito que seja Fernanda no final, colocou a resposta de um aluno aqui, ó, do Felipe Costa, onde não pode construir casas. Então tem a ver. Tem a ver também. Só isso, lembrando, né, que quando a construção vem antes da lei, não tem como tirar, isso, né? Esse é o problema. E vamos lá. Mas, professor, por que vão mexer nisso? Como assim? Por quê? A gente já entendeu o que é esse projeto de lei, o que é um projeto de lei. Agora a gente entendeu o que é o licenciamento ambiental. Beleza. Agora, vamos tentar entender por que eles estão mexendo na lei do licenciamento ambiental. Por que vão mexer nisso? Vamos entender que uma lei não pode simplesmente dizer alguma coisa assim, ó. Imagina uma lei diz o seguinte: é proibido usar camiseta azul em feriados que caem na segunda-feira. Por que isso é complicado? Por que não pode dizer isso? Vão surgir um monte de dúvidas. Qual que é o tom do azul que não pode ser usado? E se o feriado for adiantado? E aí? Vai valer essa lei? Tá, mas é a camisa azul inteira ou não pode nenhum detalhe azul? Então, as leis vão o quê? Vão sendo modificadas porque vão surgindo mais ideias e também porque a sociedade vai mudando. Beleza. Então, qual que é a ideia aqui do nosso projeto de lei 3729 de 2004? Aquelas pessoas que concordam com o projeto dizem que ele diminui a burocracia e simplifica alguns processos. O que seria diminuir a burocracia? Imagina, para você construir aqui, você precisa da assinatura do engenheiro X. Aí depois você vai pegar um papel no departamento Z e depois voltar aqui com o tamanho do terreno. Aí você precisa pegar, ir de cavalo até lá ao fim do mundo e pegar aquele papelzinho que o rapaz está entregando lá. Aí depois você volta aqui e aí a gente assina para você levar para sua mãe assina e depois você traz aqui para a gente de novo. Isso é burocracia, você colocar um monte de, digamos, de papéis para que sejam assinados, um monte de coisa que precisa ser regularizada. Então a ideia do projeto de lei é diminuir, digamos, dar uma enxugada na burocracia e simplificar alguns processos. Ao invés de você pegar seu cavalo e levar lá não sei aonde, você simplesmente vai fazer a assinatura lá pela internet e entregar aqui para a gente. Basicamente isso, assim, simplificando ao máximo. De olho na obra, vamos lá. Então, algo que a maioria das pessoas concorda, tanto quem critica quanto quem defende esse projeto de lei, é que era preciso criar uma lei ambiental, às vezes menos complicada e que juntasse diversas regrinhas que, por exemplo, estavam soltas. Porque, por exemplo, às vezes acontece de ter uma lei que diz uma parte aqui e outra coisa que está relacionada a essa lei está em outra lei. E aí as pessoas não conhecem e falam assim, então pode. Aí o outro cara fala, não, ó. Nesse outro papel aqui está dizendo que não pode. Então, eles quiseram juntar isso daí. Isso iria facilitar a vida tanto de quem pretende iniciar uma obra, um projeto, fazer uma fazenda, construir um prédio e tal, quanto de quem iria precisar fiscalizar, dar uma olhada nessa obra. Saber se está tudo correndo da maneira correta e ainda punir caso não esteja ocorrendo da maneira correta. Beleza. Agora, uma perguntinha capciosa de novo aqui. O que é mais importante?
proteger a natureza ou aumentar a qualidade de vida das pessoas? Mais um minutinho. Então, Anderson, bastante respostas aqui, né? Aê! O professor Ada, eu vou até falar duas dele, né? Que lá no comecinho, quando você chegou a falar assim, é um tema meio complicado para o censo, não. Ele falou que é um tema bastante interessante, né? Pro Adam. Valeu, gente. E ele deu a resposta aqui do João Pedro, proteger a natureza. A professora Célia, né, deu também uma resposta do aluno Isaac, proteger a natureza. Temos aqui também a Luciane, proteger a natureza, da Escola Silvio Seco, em Jacareí. Um abraço aí a todos aí da Escola Silvio Seco, em Jacareí. E a última aí, professora Ângela, um aluno Miguel Cavalcante, deve ser, proteger a natureza e os que nos mantêm vivos. Isso é boa, gente. É porque a gente tem que, querendo ou não, a gente tem que pensar, né? Se nós protegemos a natureza, será que isso não acarreta qualidade de vida? Será que tem como ter qualidade de vida sem proteger a natureza? É uma questão complicada. Por isso que eu falei, perguntinha capciosa. Então, agora vamos dar uma outra olhada, né? Nós vimos, então, o que é um projeto de lei. Nós vimos quais as principais características desse projeto de lei. Nós vimos o que as pessoas consideram positivo nesse projeto de lei. E agora vamos ver o que as pessoas consideram negativo. Agora uma outra olhada. Por que vamos olhar aqui com outro olhar? Porque na aula passada, aquela aula que nós falamos sobre o Cerrado, nós comentamos sobre o documentário Ser Tão Velho Cerrado. E nele tem um momento que um grande latifundiário diz que preservar é o pior negócio do mundo. Então, a gente tem que pensar nisso quando está falando de lei ambiental. Tem algumas pessoas que são contra qualquer tipo de lei ambiental. Vamos lá, vamos fazer uma analogia aí. Eu estava conversando com algumas pessoas e uma das pessoas fez uma analogia que eu achei interessante. Que ele diz assim, homicídio é o pior crime que uma pessoa pode cometer. Por isso, devemos aumentar as penas. Porém, precisamos deixar tudo mais fácil, muita burocracia. Então, não teremos mais investigações criminais e a pessoa que cometeu esse crime terá que ir até a delegacia para se autodeclarar um assassino. Você entendeu?
Como assim? Professor, não entendi nada. Como assim? Como assim se autodeclarar um assassino? Como assim não vai ter mais investigação? Então, essa aqui é uma crítica que algumas pessoas fizeram e vamos dar uma olhada então para ver se é tão sinistro assim. Vamos lá. O caso do projeto de lei ficou muito preocupante quando 9 ex-ministros do meio ambiente, ou seja, o principal cargo do país que tem relação com o meio ambiente, escreveram uma carta alertando sobre os danos ao meio ambiente que a aprovação do projeto poderia causar. 9 ex-ministros. Então a gente está passando assim por diversos governos com diversas visões diferentes e mesmo assim as pessoas concordaram que o projeto de lei está meio preocupante. A primeira crítica é o fato de não ter ocorrido uma discussão com a sociedade. Peraí, professor, tem alguma coisa errada. Você falou que o projeto é de 2004. Como que não teve discussão com a sociedade? Né, professor Antônio? Como assim? Porque será, né? Precisa ver, né? Precisa Alguma coisa dar uma olhada. Você vai falar, né? Tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. Não tem Então, jeito. o que aconteceu? Os pontos mais polêmicos do projeto foram os últimos que foram inseridos. E esses últimos pontos foram votados de madrugada. Vou dar uma dica para vocês. Quando a lei é votada de madrugada, fique esperto. Fique esperto porque tem alguma coisa ali que não está legal. Então vamos lá. Qual que é o ponto mais polêmico do projeto então? É o que diz que 14 situações não precisarão mais de licença ambiental. Não, peraí, quê? Isso mesmo, não vai precisar mais de alguém dizendo que a obra está ok, porque não prejudica o meio ambiente, sabe? Precisa dar licença por quê? Porque a gente vai ter que analisar se isso que você está fazendo não vai causar impacto negativo no meio ambiente. Esse é o licenciamento ambiental. Só que aí o ponto mais polêmico do projeto é que diz que 14 situações não vão mais precisar disso. É simplesmente a pessoa chegar lá e falar assim, não vai causar problema ambiental, não. Eu vi lá. Então, esse é o ponto mais polêmico do projeto. Exemplos aí dessas 14 situações. Sistemas de tratamento de água e esgoto, usinas de reciclagem, cultivo de espécie de interesse agrícola e pecuária extensiva e intensiva de pequeno porte. Olha aqui, ó. Uma das coisas interessantes, eu estava pesquisando sobre isso e me causou um certo espanto, só que num certo caso é óbvio. Sistemas de tratamento de água e esgoto. Ninguém vai falar, não pode ter isso, o sistema vai precisar. Não, todo mundo concorda que o sistema de tratamento de água e esgoto é extremamente importante. Beleza. Só que para fazer o tratamento da água, você gera dejetos, você gera sujeira. Para onde vai essa sujeira? Então e só lembrando que esse tratamento de água e esgoto já é menos da metade da população do Brasil tem acesso. Então, se já liberar isso, aí vai piorar mais a situação. Então, está parecendo assim, que cocô não faz mal, mas né, pode deixar, não tem problema. Então, tem que se pensar muito quando se faz, né, uma lei. Né, até colocaram alguns professores aqui, eu não vou citar nomes porque tem vários. Né, dessa questão assim, faz a lei, mas aplica. Né? Agora, faz uma lei que favorece a coisa errada, também vai ser aplicada. Então, assim, é uma coisa muito confusa. Por isso, né, que o Anderson comentou. Se fala do projeto de lei, é de 2004, nós já estamos em 2021, né, e tem essa questão aí sendo discutida e os principais pontos sendo de madrugada, ou seja, não pode ser assim, né? Tem que ser uma coisa bem clara, para quando virar lei, ninguém reclamar. Isso, né? Isso. Não pegar ninguém de surpresa. Exatamente. Então, vamos aqui, ó. O que poderá acontecer na prática? Aqui eu estava ouvindo uma discussão com um doutor e ele disse o seguinte, ó. Uma pessoa poderia simplesmente pegar a sua pecuária de grande porte, então imagina ele tem muito gado e numa área muito grande. Beleza. Imagina uma fazenda bem grande. E esse exemplo aí, a pecuária de grande porte, ainda continua precisando de licença ambiental. Só que aí você tem aquela possibilidade de dar uma dobradinha. Como assim? Você transforma essa propriedade grande em várias fazendas pequenas
que não precisam de licença ambiental. Então, aí isso a gente chama de abrir brechas. São questões assim, a lei diz isso aqui, mas eu consigo dar uma reviravolta aqui, faço uma curvinha aqui, e aí eu escapo da lei. Outro exemplo é que alguns pontos do projeto são extremamente vagos. Olha um exemplo aí para vocês, vamos ler junto essa parte aqui, ó. Manutenção e melhoramento da infraestrutura e instalações pré-existentes. Isso quer dizer muita coisa, porque como assim melhoramento? O que pode ser o melhoramento? Professor Antônio, imagina, melhoramento de infraestrutura e instalações pré-existentes. Então, ele pode melhorar o curral, por exemplo, e falar, eu estou na lei. Né? Eu posso ampliar, né, as terras que eu uso, né, e fazer lá uma manutenção da criação de gado que eu tenho, eu estou melhorando. Então, é o que o professor Anderson falou, né? Não deixar aqueles pontos, né? Por isso que cai naquele detalhe. O Brasil tem a maior lei ambiental do planeta, é uma referência mundial. Só que quando você coloca essas aberturas nas leis, ela deixa de ser uma lei que foca o ambiente. Ela está focando para outro sentido. Então, quando você deixa uma dubiedade no sentido, aí a dificuldade de se punir, né, de cobrar multa. Então, todo esse processo aí ele fica porque a lei mesmo permite que aconteça isso. E não é só a lei ambiental. Praticamente todas as leis que nós temos no país sempre deixam uma abertura. Tem uma brechinha lá. É aquele negócio da camiseta azul na segunda-feira. Exatamente. Não pode usar a camiseta azul na segunda-feira. Aí eu chego aqui, eu tô com um detalhe azul. Não, mas tá escrito camiseta azul, não falou que é camiseta exatamente. azul. Não diz a cor exata, diz a cor. A tonalidade. Não, é um azul aqui. Qual azul que é? Eu tô com um azul piscina. Não tá escrito que é azul piscina. Exatamente. E aí, então, para finalizarmos e lançarmos a nossa conversa sobre a culminância, quais atitudes deveríamos tomar com relação a esse projeto de lei? Mais um minutinho e já voltamos. Anderson, o professor Ada, antes mesmo de você fazer essa pergunta aí, ele falou assim, não deixar pontos secos nas leis. Isso. É fazer valer desse instrumento importante. É isso aí, professor. E parabéns aí pela ótima participação aí na aula de hoje, tá? A professora Renata falou depois, né? Fechar, que é a aluna Ana Luísa, fechar essas brechas, né? Da Escola Estadual Mércia Maria Casarini, lá em Itu, no 6º ano A, tá? Beleza, é isso aí, porque a nossa ideia, como que a gente vai finalizar aqui, ó? Nós vamos falar o seguinte, o problema é menos a lei em si do que o uso que podem fazer dela. Vamos lá, ó. Por quê? Na nossa última aula, nós vimos como o poder público, às vezes, é muito conivente, ou seja, fecha os olhos para algumas agressões ao meio ambiente provocadas por grandes empresas, como mineradoras, grandes latifundiários, aqueles que não se preocupam com o meio ambiente, e outros tipos de empresa. Por exemplo, a gente tem aqui ao lado, aí vocês estão vendo, uma imagem da cidade de Mariana, que foi destruída em 2015. Os culpados ainda não foram punidos devidamente, tem enormes atrasos para a reparação dos danos causados e houve aí o adiamento e revisão dos valores de multas que deveriam ser pagas. Ou seja, a lei existe, mas e aí? E aí? Então, ó,
vamos resumir aqui. Nós vimos sobre o projeto de lei 3.729 de 2004, que ele está ainda em fase de aprovação. Falamos sobre os prós e contras da aprovação desse projeto de lei e, finalmente, o objetivo principal aqui da nossa conversa é a ideia de que temos que ficar de olho não só nos problemas ambientais, mas temos também que ficar de olho nas leis ambientais do nosso país. Não só na lei, mas se ela está sendo aplicada. Aqui, gente, eu queria fazer uma conversa rápida aqui, pensando na nossa culminância. Nós temos aí os dados aí para você, pode entrar em contato com a gente com as ideias que nós podemos realizar. Pode ser uma reportagem, uma amostra do meio ambiente da sua região, uma maquete sobre sustentabilidade. Vamos deixar a imaginação fluir. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Professor Antônio, muito obrigado pela presença. Foi um imenso prazer. O prazer foi todo meu. O tema aí é muito interessante. Obrigado aí pela participação no chat. Um abraço a todos, pessoal. Valeu, gente.